eu queria agradecer o convite e cumprimentar as pessoas que aqui estão. Gosto muito de ver ali o Paulo Marcelo, o Bernardo e estão aqui mais pessoas que conheço, portanto isto é bom. Nós acabamos todos por ir-nos conhecendo e é bom e é um prazer falar de agricultura de uma perspectiva mais de negócio. Há uma tendência de falar muito sobre agricultura, perspectivas fora do negócio, mas na origem do setor. O setor é uma atividade empresarial e, portanto, uma exploração agrícola, quando se tem uma exploração agrícola, tenta-se maximizar o seu negócio e o seu produto, a sua faturação, tentando que da sua base de produção, que é o caso de uma exploração agrícola, que ela seja o mais sustentável possível no futuro. Eu não consigo deixar de fazer uma alusão à líder do PAN, que optou como modelo de negócio a agricultura e recorreu a estufins para maximizar o seu negócio. Portanto, é o melhor exemplo que, enquanto atividade empresarial, procuramos a melhor faturação possível dentro do quadro que temos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela ao tentar. Tirar e voltar para... Vai demorar um bocadinho para sair do sítio. Tá? Está-se a ver? Tá, não está em grande ainda. Não está em grande. Agora já está. O Tiago pediu-me para falar em tendências do setor agroalimentar e quando falamos nas tendências, enfim, há várias, eu escolhi 5, dos quais eu considero que as 3 primeiras são mais exteriores ao setor e a quarta e a quinta vêm do próprio setor agrícola. E a apresentação está em inglês e português, desculpem-me por isso, mas enfim, acho que é a realidade também dos dias de hoje, e tem um pouco de tendências mundiais e também um pouco de tendências da agricultura nacional. Eu irei pelas várias. As tendências que eu escolhi, a primeira é o crescimento, e é o crescimento da procura mundial, que acompanha o crescimento da população, que já teve alguns estudos, acho que ainda não estão devidamente atualizados com os efeitos do Covid e as tendências também do próprio Covid em termos de oferta de alimentos. A segunda é a tendência que há para haver mais exigências ao nível da sustentabilidade e a adaptação do setor agrícola a isso que está a acontecer. A terceira é os apoios da União Europeia, os apoios da chamada e conhecida PAC, que representam uma parte importante da faturação das explorações agrícolas. Portanto, é algo que é incontornável sempre perceber o que é que vai acontecer em termos de apoios, para perceber o que é que vai acontecer a nível sobretudo da União Europeia, a nível de produto agrícola e de alimentos a ser vendidos. O quarto é a modernização, que é algo que é muito mais forte que as pessoas mais leigas ao setor pensam. As pessoas ficam sempre surpreendidas com o nível de absorção tecnológica que está acontecendo no setor agrícola. Isso é algo que é interessante, é algo que responderá às 2 primeiras tendências, ou que terá resposta às 2 primeiras tendências que muitas vezes parecem antípodas, ou que parecem que serão paradoxais. E finalmente a contrariar a rigidez do próprio setor agrícola, que é um setor que demora a crescer e que tem as suas limitações, sobretudo ao nível português, e que eu vou falar nelas. Pronto. Ainda a primeira, eu acho que isto é algo que todos conhecemos, não é? A necessidade que vamos ter de ter mais alimentos no futuro, e isso em termos de futurologia para o setor, acho que é positivo, é um desafio para o setor agrícola mundial, mas também é positivo, que a população está a crescer e nós em 2050 vamos ter que produzir a nível mundial mais 50% do que temos hoje de produtos alimentares. Isso, tendo em conta que as alterações climáticas também estão a ser cada vez mais prementes e, portanto, haverá diferenças do nível do potencial produtivo a nível do mundo e será em si mais um desafio. Há um estudo feito para o Parlamento Europeu por umas consultoras, que é o Megatrends in the Agri-Food Sector, que faz um diagnóstico desta questão e apresenta respostas
políticas para isso, eu diria mais que tenta apresentar e tenta fazer um diagnóstico, porque isto é algo que é complexo. Mas, enfim, nós vamos ter que subir uns 2,5 milhões, ou melhor, a população vai crescer, vai passar para os 10 bilhões em 2050, vai haver um crescimento também de rendimento das pessoas, portanto quando há mais rendimento há mais procura de alimentos, vai haver uma procura de alimentos de forma diferente no mundo, e o consumo vai ser diferente, e portanto vai ter perspectivas, vai ter caminhos diferentes, mas o que é certo é que não haverá dúvidas para que em 2050 vamos ter que produzir bastante mais do que hoje. Este estudo, eu aqui trouxe mesmo um estudo para a minha apresentação, para ser o estudo a falar por si. Só a nível dos cereais vamos ter que ter um aumento da produção mundial de 40% de 2012 para 2050, o que é bastante. Passa-se com o trigo, passa-se com o milho, passa-se com o arroz. Portanto, esta é a tendência. Produzir mais, ter que produzir mais e a procura aumentar e o consumo aumentar. A nível de carne de aves, de porcos, de carne de vaca, vamos a ver aumentos de 40% e 34%. Sei que o Tiago no outro dia foi há 2 dias a um jantar de título vegan ou algo do género, servido com arroz com tofu e companhia. Mas a verdade é que, por mais tendências que há para haver mais veganismo, também há uma tendência para aumento da procura. Portanto, eu acho que isto é algo que é inquestionável. Olha, não tinha arroz nem tofu. Não tinha nenhum dos dois, não. Mas tinha primos do género. Tinha coisas de caju e outras. E tinha um peixe ótimo ali, mas era peixe verdadeiro do António, não é? Certo. E uma carne plant, uma carne agora não sei explicar como é que, mas era uma carne a imitar feita com base na própria carne, parece-me, das células que depois são transformadas, mas eu não sei explicar. Não? Não, a carne era plant-based. Era plant-based? Pois era ervilha, não era? Exatamente. Era proteína de ervilha. A conferência que foi sobre o futuro da reprodução celular, um dia há de aparecer essa carne, mas ainda não existe cá. Ok, então pronto, enganei. Era de ervilha. Pode reduzir 0,5% ali na vaca, mas aumenta do outro lado. Ok. O que o Parlamento diz é que havendo o Parlamento não, o estudo que o Parlamento diz é que havendo uma mudança para uma proteção ambiental, que entra aqui um pouco de uma forma paradoxal, mas que havendo, e eu pus a cor de laranja, havendo uma aposta forte na tecnologia, que poderá ser possível chegar a 2050 sem ter que produzir mais do que 50%. Eu acho que a tecnologia aqui vai ter sempre as costas largas em termos de resposta para este binómio, que é como é que vamos produzir mais sem prejudicar o ambiente. E depois, além da tendência mais a longo prazo, nós temos coisas que estão a acontecer neste momento e que temos que vê-las porque já aconteceram no passado. Neste momento, o índice de preços da FAO, que é uma relação dos preços de agora com uma referência de 2002, se não me engano, 2004, temos aumentos de preço, estamos com recordes mensais constantes. Só houve ali uma quebra em julho, mas de resto tem havido aumentos constantes desde o início do ano. E comparado com o ano anterior, temos com aumentos de preços de 30%, o que é muito. De onde é que eles vêm? Vem do aumento que está verificado dos preços de combustíveis. Os preços dos fertilizantes nunca tiveram tão altos. Houve secas, houve inundações, isto também afeta. E há a questão da logística, do transporte dos próprios alimentos, da mão de obra que houve durante o Covid, e que ainda é o problema. Portanto, tudo isto mostra que temos picos também, além da tendência a longo prazo, também temos picos de quebras de produção e de aumento dos preços dos alimentos. Portanto, isto é uma tendência que eu acho que é importante. A segunda é a sustentabilidade e agora a famosa Farm to Fork. Esta fotografia é completamente evidente daquilo que será o futuro. São oliveiras do tipo moderno, mas com um corredor de biodiversidade no meio. E isto será muito o que é a sustentabilidade que se vai procurar no setor agrícola. É produzir, mas mantendo os recursos para as gerações que aí vêm. Pronto, a União Europeia agarrou em toda a legislação existente e colocou-lhe um objetivo em cima, que é o objetivo do Green Deal e do Farm to Fork. Portanto, foi pegar em tudo o que já existe e criar novos objetivos, além dos que já existem,
ambientais. No caso do Farm to Fork é olhar para a cadeia toda da produção até ao fim e procurar em tudo melhorar e criar mais objetivos ambientais. Este infograma acho que fala por si, portanto, desde a Sustainable Food Production, a chegar a passar pela distribuição, pela transformação e pela distribuição, ao consumo e à gestão de resíduos, procurar que haja, ou melhor, às perdas e ao desperdício, procurar que haja um respeito ambiental maior. Portanto, e daquilo que poderia parecer no início uma certa propaganda ambiental sem fazer nada em concreto, na verdade há medidas em concreto que vão além da legislação que já existe. E no caso da agricultura foram colocados objetivos, metas concretas para 2030. A redução de 50% dos fitofármacos, que aqui tem o nome pesticida, que é um bocadinho mais pejorativo, a redução de perda de nutrientes e o aumento estou a passar rápido, mas o aumento de 25% da área de agricultura biológica. Portanto, tudo isto são objetivos que vão estar implícitos nas alterações que se façam de política pública e dos apoios à agricultura na União. Zé Diogo, uma pergunta. O Farm to Fork e o Green Deal são irmãos ou há um que depende do outro? Ou qual é a relação entre os dois? Eu diria mais pai para filho, talvez. Eu tenho aqui um Paulo que percebe muito de ambiente e que trabalhou com o ambiente, portanto tenho que ter cuidado de não dizer isto com muita leveza. mas o Green Deal está em cima e depois para as várias áreas, uma delas, na agricultura, tem Farm to Fork e tem a estratégia para a biodiversidade. Okay. Depois em todas as outras áreas, mas no fundo foi a presidente atual, von der Leyen, que quis dar aqui um cunho maior em termos ambientais e foi a tudo o que se fazia, fazer uma coisa que é típica da Comissão Europeia fazer, que é dizer que vai fazer aquilo que já faz, mas além disso pôs mais objetivos. E aqueles 5 pontos que eu mostrei ali são objetivos claros, a redução de 50% de pesticidas de síntese, químicos de síntese, é muito importante. Isso vai levar a uma quebra da produção. Portanto, as duas tendências que eu tenho aqui, elas não são bipolares, nem são antípodas, mas elas competem, elas concorrem. Portanto, tem que se encontrar fórmula de conseguir fazer as duas, para que não se tenha que optar. E essa resposta daí estará na modernização. Esta que é a terceira tendência, que me falhou ali no índice, essa tendência que é a utilização da tecnologia, que é algo que a agricultura tem feito desde a grande mudança foi nos anos 70, que houve uma grande absorção da mecanização no setor, as produtividades aumentaram muitíssimo, houve uma redução do uso de mão de obra humana, a substituição de máquinas, e agora estamos a ter outra vez uma certa nova revolução, que é o uso do digital, o uso das tecnologias de satélite, para passar de uma produção ao hectare, para começar a fazer uma produção cada vez mais ao metro quadrado. Esta imagem aqui mostra aquilo que se está a fazer hoje, que é a utilização de drones de georreferenciação para saber as parcelas de terra de uma exploração agrícola, para saber ao metro quadrado o que é que elas necessitam em termos de água, em termos de fitofármacos, e utilizar só mesmo aquilo que elas precisam. Isso faz com que, por exemplo, nestes casos, estes drones, esta informação é enviada para o trator quando está a aplicar os produtos de fatores de produção, já está a aplicá-los de uma forma automatizada e em função daquela parcela de terra naquele sítio. E, portanto, é uma agricultura muito mais precisa, vai ter, por um lado, maior produtividade, portanto, vamos obter mais produto na mesma área, porque está mais bem explorada, e, por outro lado, vai gastar menos. Portanto, vai-se conseguir produzir mais, gastando menos. E essa é a resposta para esta necessidade de produzir mais, estragando menos o ambiente, assim, de uma forma vulgar. O próprio estudo do Parlamento, para o Parlamento, mostra que a inovação tecnológica poderá permitir aumentos de 30%. E aqui estará, eu acho, a resposta. Algo que também é positivo é que a inovação e a tecnologia está a chegar de várias formas aos agricultores.
muita da inovação, e às vezes as pessoas não têm isso, é mesmo feita pelas empresas que vendem equipamentos aos agricultores. Tal como há, e não havia no passado, e está a haver uma melhoria, há um melhor entendimento entre universidades e setor agrícola. Portanto, estamos a passar da investigação abstrata para uma investigação mais aplicada com resultados para os agricultores. É todo um caminho que se faz lentamente numas áreas, como esta última, mas no caso, por exemplo, dos fornecedores, é impressionante o que eles estão a trazer de tecnologia aos agricultores. Eu pus aqui a AgroGlobal, e o Tiago foi lá à AgroGlobal e ficou impressionado com o nível. Isto é uma feira que se tem realizado em Portugal, bianualmente, com a Covid trouxe, mas que é uma feira feita no campo a céu aberto e que tem as máquinas a trabalhar no próprio campo. Então, os agricultores, quando vão lá, já estão a ver esta tecnologia toda a ser aplicada em tempo real. A outra tendência que eu acho que é importante e que disse no início tem a ver com os apoios públicos da União Europeia. E há uns anos, cada vez que já vou falar de água, estava a ver aqui num comentário do Luís. Há uns anos, quando se falava de PAC, falava sempre que os apoios iam acabar. Acho que nós estamos esse debate dentro da Comissão Europeia está a mudar para os apoios públicos estarem sempre em mudança para a União Europeia, mas já não tanto no vão continuar a haver apoios ou não vão continuar a haver apoios. E em termos de PAC, eu acho que é importante ter algo presente quando se olha para o setor agrícola, de uma forma de interesse e de percebê-lo de uma forma agregada. No caso, por exemplo, de Portugal, nós temos quase 10 mil milhões de euros de fundos comunitários que vêm para cada quadro comunitário. O quadro comunitário que se aprovou agora em relação ao anterior é mais ou menos o mesmo que se mantém de orçamento, e se quiserem números redondos, são 1,2 mil milhões de euros por ano que entram para o setor, o que não é desprezível e que traz aqui uma estabilidade importante para o setor. Vai haver novas regras a partir dos próximos 2 anos, vai haver um pouco mais de burocracia, um pouco mais de estratégia também. Eu acho que o mais importante aqui é que se mantém. Isto é importante porque, primeiro, a faturação das explorações agrícolas em Portugal, se fôssemos a calcular a percentagem, temos à volta de 10% a 30% de faturação que vem dos apoios. Em alguns casos chega a 50%, até mais, outros menos, depende. É difícil estabelecer uma média, mas a verdade é que tem uma componente importante. Traz uma estabilização ao rendimento, porque quando há secas, quando há problemas, mesmo quando há alterações de mercado, parte destes apoios são apoios diretos ao rendimento do agricultor. Portanto, isto é algo que traz, eu pus aqui no like, é algo que traz estabilidade, que traz depois tem outra componente que é parte destes apoios, temos apoios ao rendimento, mas temos outros que são aos investimentos na exploração agrícola, a modernização, por exemplo, a criação de uma adega, melhoria das máquinas, e isso é o que leva à modernização do setor agrícola. Depois há os apoios à infraestruturas, tem aqui o Alqueva para falar de água, mas os regadios que se fazem em Portugal e fazer chegar água às explorações agrícolas é tudo feito com estes fundos comunitários. Portanto, eles são extremamente importantes. Tem havido uma tendência a querer limitar estes apoios para a utilização da água, mas tem-se conseguido que haja essa utilização, desde que haja uma utilização eficiente da água. E a verdade é que isto faz uma alteração brutal em termos para uma exploração agrícola não ter água para ter água. Estamos a falar de uma multiplicação por fatores muito grande de alteração de produtividade e de faturação. Portanto, também quem olha de uma perspectiva de negócio, o não ter água ou ter água muda radicalmente a abordagem de uma exploração, e o Alqueva é o exemplo mais paradigmático disso. Depois, haver estes apoios serem bem geridos a nível governamental, e acho que houve uma mudança desde 2011. Isto é difícil não dizer modéstia à parte aqui, mas houve uma mudança quando nós tivemos a Troika, tivemos pôr os apoios a chegar aos agricultores de uma forma regular, e uma alteração enorme que se fez e que eu percebi-me mais tarde que foi talvez a melhor medida em termos de política, foi passar a transferir os apoios aos agricultores sempre no mesmo dia de cada mês e transferi-los a tempo e horas. E isso trouxe uma confiança aos fornecedores, traz uma confiança aos fornecedores,
à banca, a investidores, que é muito importante. Porque se uma porcentagem tão grande da faturação é alavancada e é segura, isso dá mais segurança ao setor. Quais são as desvantagens? Isto dá pano para mangas e discussão para discussão. Por um lado, cria uma certa dependência nos apoios, o que pode levar ao distanciamento do mercado, pode estar a haver oportunidades de mercado que não estejamos a ver, ou que o setor não esteja a ver, ou que os empresários agrícolas não estejam a ver porque preferem ficar na estabilidade dos apoios e algum estaticismo. O outro, finalmente, a tendência que eu pus aqui de contrariar a sua rigidez e tentando fazer isto de uma forma não pejorativa, eu muitas vezes dou o exemplo do setor agrícola como uma tartaruga. E tartaruga não é por andar devagar, embora o crescimento seja um crescimento lento. Está a haver crescimento no setor, mas ele é lento. Mas o nosso território, Portugal, metade na nossa agricultura são pastagens permanentes, que inclui montado. Portanto, é algo que é rígido, de alteração difícil. Muitas vezes nós achamos, os agricultores podiam mudar para fazer outra coisa, para se poder adaptar. Não é bem assim. Porque logo metade do nosso setor, nós temos um tipo de ocupação cultural que ela é rígida, que não é fácil de mudar. Onde nós temos capacidade de trazer mais riqueza, mais modernização no setor, entra mais na cabeça da tartaruga, que é para mim aquilo que é intensificável. Como está aqui, por exemplo, as culturas permanentes ou culturas temporárias, frutas e hortícolas, onde se pode crescer de uma forma mais rápida e isso trazer um crescimento maior ao setor agrícola. Depois temos coisas que são incontornáveis, aqui estamos em Portugal. Temos muitas explorações agrícolas, temos 300 mil explorações agrícolas, isto é importante, são 300 mil empresários. Eu às vezes vejo a CIPA falar e vejo o número de empresários em Portugal e penso que os empresários agrícolas são muito mais. Isto é muito importante porque depois quando estamos a falar por exemplo, das relações na cadeia entre os empresários, entre os agricultores de um lado e a distribuição do outro, estamos a falar de 300 mil para 10 ou para 8. Portanto, isto é importante. Destes 300 mil, 182 mil são os que se candidatam à PAC, ou seja, aos apoios da PAC. Portanto, são aqueles que já têm alguma dimensão para fazer candidaturas. Portanto, é logo um sinal. Temos muitas explorações agrícolas, muitas são pequenas, abaixo da média da União Europeia, apesar de estar a subir. Isto não deixa de ser uma limitação que nós temos, e muito disparo, todos sabemos disso. No Norte são pequenas explorações, no Alentejo tem explorações médias e grandes, portanto o tamanho da exploração e o tipo de exploração são muito diferentes. Também temos algo que é nosso, que temos agricultores envelhecidos, temos metade dos nossos agricultores têm mais do que 65 anos, só 4% é que são jovens agricultores, e há 10 anos atrás era 2%, e os jovens agricultores até 40 anos, e pouca formação. Só 10% é que tem ensino superior, metade tem o ensino básico. A nossa balança comercial, que aí também em perspectiva de negócio é importante, a nossa balança comercial ela é negativa. Portanto, as nossas importações superam as nossas exportações. E é algo que é algo quase frustrante. Eu, quando estive no governo, o nosso objetivo, e nós entramos em 2011, o nosso objetivo era chegar a 2020 com uma balança comercial neutra. E tivemos aqui uma certa esperança, que era aqui, nesta zona onde eu estou a apontar com o mouse, que é 2013, 2014, que houve uma redução das importações e um aumento das nossas exportações. Que, se eu quiser achar, melhor, que eu creio de uma forma distante, que acho que houve dois fatores que fizeram isto. Um foi a tal fluxo de apoios comunitários, que permitiu ir modernizando o setor e produzir mais. O outro foi a própria troika e a redução de consumo. Mas é algo que, se repararmos, não há maneira destas duas linhas diminuírem. E é um desafio para o setor, é um problema que também é um desafio, que é reorientar a nossa política e a estratégia do setor para cada vez mais conseguir diminuir estas duas. E isto faz-se, sobretudo naquilo que nós podemos fazer, que é do lado do setor, continuar a aumentar as exportações através de modernização e através de valorização dos nossos produtos. Para
para ser mais otimista do que o slide anterior, isto está em mudança. E isso há aqui um mas em mudança, porque e que fará com que a nossa produção venha a ser mais valorizada e possamos aumentar as exportações. Primeiro, a modernização, como eu disse, introdução de novas tecnologias no setor. Os regadios, o Alqueva, que se fizeram 120 mil hectares de regadio, não vai parar, portanto vai haver expansão e acho que a tendência vai ser continuar a fazer regadio. E quem via a zona do Alqueva Castanha hoje vê verde. Quem tinha campos de cereais extensivos com uma fraca produção, com menos de 2 toneladas por hectare, hoje vê olivais, com olivais em sede, olival super intensivo, com produtividades muito superiores, com culturas permanentes, que trouxe um aumento talvez mais 300 milhões de euros por ano de valor acrescentado à nossa balança comercial, e portanto traz uma grande modernização. E a instalação de jovens agricultores, em que o Programa de Desenvolvimento Rural tem apoio à instalação de jovens agricultores e ela acontece. E isso é importante. Depois há uma orientação a culturas com maior remuneração. Culturas como o azeite, portanto isso é paradigmático, isto vem tudo com uma polémica, mas a meu ver, desde há 30 anos que os académicos dizem, e de renome dizem que Portugal devia se reorientar para culturas em que somos, culturas mediterrânicas que somos, que temos vantagens comparativas notórias, e elas são o azeite, o vinho, frutos secos, frutas e hortícolas, e é o que estamos a fazer. Portanto, é curioso, depois há polémica com isso. Mas a verdade é que o valor que se tira de produção de azeite, vinho, frutos secos e frutas e hortícolas traz valor, claro, ao setor e um aumento de valor. Não só pelo, muito, ou melhor, não só não, muito pelo clima. Nós conseguimos, por exemplo, em frutas e hortícolas, estar a produzir mais cedo que o norte da Europa e continuar a produzir até mais tarde. Portanto, chegar a esses mercados mais cedo e sermos claramente competitivos. Daí que eles também investam no nosso setor, estejam a investir cá. Enfim, conclusões. Acho que a primeira é a conjuntura mundial vai ser de aumento da procura, um aumento agregado, porque isto variará de setor para setor, mas será esse. A sustentabilidade vai ser incontornável, portanto é uma questão que vamos viver com isso, e isso é positivo, e os empresários agrícolas, agricultores, haverá uns que farão isto de forma proativa, haverá outros que farão isso porque as regras assim o obrigam, mas a verdade é que eles precisam das explorações agrícolas e precisam delas sempre olhar para os seus descendentes. Portanto, eles próprios são aqueles que vão procurar encontrar fórmulas para que aquilo que produz, que é no fundo a sua fábrica, continue a produzir para a frente, para não matarem a galinha dos ovos de ouro. A tecnologia vai continuar a existir e a ser absorvida. O quadro de apoio da PAC está definido para o próximo quadro, portanto são os próximos 7 anos, eu acredito que isto vai continuar, e o setor irá crescer nas culturas em que Portugal é mais competitivo. Portanto, eu vejo aqui tendências positivas para o setor agrícola. Não podemos pensar que é tudo muito simples e muito fácil, até porque a agricultura tem algo também, quando olhamos a perspectiva de negócio, que é complicada, que é o custo da terra é alto, tem estado a crescer, mas a faturação que se tira dessa terra pode ser baixa. Por isso uma vez um amigo meu, quando eu estava no governo, ele uma vez apareceu-me de Cadillac e ia pedir apoios. Eu disse, como é que tu tens a lata de aparecer de Cadillac e a pedir apoios? Ele dizia, mas eu já nasci rico, ninguém enriquece com a agricultura. E é um bocado assim, quando se herda e quando se já detém a exploração, é uma coisa, quando se tem que comprar e investir de novo, é outra coisa completamente diferente. Enfim, eu queria agradecer, eu acho que já aqui uma série de comentários, mas primeiro dava a palavra ao Tiago. Obrigado.